Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas que bom que você chegou até aqui para um momento aí de estudo e no qual a gente vai falar sobre autocuidado, uma vida com mais amor no trabalho. Isso em si pode parecer bom, esperado para muita gente, mas muito difícil de conseguir. Então hoje a gente vai falar sobre algumas ferramentas, algumas formas de olhar para o trabalho e para o amor, para ver se de alguma forma esses dois podem andar juntos. Meu nome é Heitor Gottberg Fagundes, eu sou terapeuta de uma metodologia chamada PESTOR, que eu sou helper de PESTOR, eu tenho 51 anos, 2 filhos, estou no meu segundo casamento, sou também doutor em Mindfulness, mestre pela Unifesp, tenho especialização em administração, MBA em economia da saúde, já trabalhei em empresas multinacionais e hoje, desde 2017, eu tenho a minha empresa na qual eu me dedico a ajudar as pessoas e as empresas a melhorar a sua saúde mental, sua saúde emocional e a sua saúde espiritual. E a gente vai ver que na metodologia que eu estou trazendo hoje, a gente vai falar dessas 3 coisas como formas de autocuidado para conquistar um pouco mais de amor no trabalho. Então aí meu WhatsApp, meu site, quem quiser pode entrar em contato comigo, eu adoro conversar com as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. E qual é a base teórica que a gente vai usar nessa aula? Vai usar a base do PESTOR, que é uma abordagem psicoespiritual, um nome meio complicado, mas eu vou explicar o que é, baseado em 258 textos que unem espiritualidade, autoconhecimento e terapia. Então esse psicoespiritual é algo que une esse lado mais psicológico, mais interno, de como a gente funciona emocionalmente, e a espiritualidade. Tanto que a gente vai usar 5 ferramentas. Prece como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, se você já gosta da prece por gosto mesmo, por educação, pela religião que você tem, agora a prece vai se transformar também numa ferramenta de autoconhecimento e de autocuidado. Depois a meditação, que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade, mas aqui a gente vai tentar simplificá-la um pouco e ver como é que a gente pode usar isso também para melhorar a vida pessoal e também o autocuidado. O estudo dessas palestras, aqui eu vou trazer alguns trechos para vocês entenderem como é possível estudar essas coisas que parecem às vezes tão complicadas, tão difíceis, mas na verdade com textos simples, direcionados, dá para estudar muita coisa. Um exercício chamado revisão diária, que eu vou explicar como é, e a aplicação disso tudo nos desafios da vida. Porque não adianta nada a gente estudar, rezar, meditar e ficar só mexendo com a gente mesmo. A vida vai nos convidar a usar isso de alguma forma. Então essas são as ferramentas que essa metodologia usa. Então, já que a gente vai falar de amor, vamos começar pelo amor. E aí eu vou sempre colocar a fonte aqui, a palestra e o número da palestra. Por quê? Porque daí você depois pode procurar, essas palestras estão disponíveis, pode entrar em contato comigo, eu mando a palestra, fica super tranquilo. Então, olha que interessante o nome da palestra 240. Alguns aspectos da anatomia do amor. Então, o amor, ele tem uma anatomia, ele tem um jeito de ser dentro da gente. Talvez ele nunca parou para pensar, mas eu mudo internamente quando eu estou amando. A gente sabe disso, mas eu mudo como? Então, olha que interessante a forma como isso é apresentado no texto. O amor do universo permeia tudo o que existe. Ele está sempre disponível, está sempre aqui. Mas muitas vezes vocês não o percebem porque dão uma falsa direção ao seu pensamento e foco. E no núcleo mais profundo do ser, a questão é o amor. O amor é a chave de tudo. O amor é o remédio que cura todas as doenças e todas as mágoas. Então, pouco texto, muito assunto. Vamos lá. Primeiro, tomar essa consciência de que se você parar para ver bem, tem muito amor em todo lugar. Então, se você olha um prédio construído, parece que alguém fez aquilo, sei lá, para ganhar dinheiro. Tudo bem, mas as pessoas acordaram cedo, foram trabalhar, se dedicaram. Para poder trabalhar como pedreiro ou como engenheiro, teve que fazer uma formação, teve que se dedicar. Então tem muitas qualidades, muito amor no sentido de qualidades que as pessoas colocaram
naquele trabalho. Então, em tudo, além de se você olhar uma árvore, teve ali o amor de Deus, então assim, o amor da natureza. Então, amor está presente em muitos lugares. Só que a gente não percebe porque a gente não para olhar. Então já fica de pequeno exercício um dia, se você quiser, ou agora mesmo, dá uma paradinha no vídeo, olha o que está ao seu redor. E se você começar a buscar onde é que pode ter amor nesse seu entorno, não sei se você está, por exemplo, na sua casa, e aí você percebe que você tem uma casa segura, um lar, amor. Né? Talvez o que mude a ideia de uma casa para um lar seja o amor que está aí nessa ponte. Então olha como a gente pode falar de amor, pode trazer o nosso foco e o nosso pensamento, não toda hora do dia, mas em alguns momentos poder parar e falar sobre o amor, observar o amor. E observar o amor em si, que aí é a segunda parte desse trecho, que no fundo do nosso ser está o amor. Nós também temos amor em nós. Por mais que a vida esteja difícil, a gente esteja se afastando, a gente também perdeu o foco da existência do amor em nós, lá dentro ele existe e ele é uma chave. É uma chave que a gente vai explorar mais nessa aula. No fundo, a gente sabe que quando a gente estava provavelmente num lugar de muito ódio, muito rancor, muita mágoa, e a gente conseguiu sair desse lugar, teve muito amor envolvido, um redirecionamento do nosso olhar, do nosso pensamento e do nosso foco. E amor tem vários tipos. Tem o amor próprio, tem o amor pelo parceiro, tem o amor pelos filhos, tem o amor pela natureza. Maravilhoso, né? Tudo ótimo. Ai, que bom. Tem todos esses tipos de amor, mas muitas vezes as pessoas se confundem. Pensam que amor... eu estou amando quando eu estou num relacionamento íntimo amoroso. De novo, é importante olhar e ter foco. Existe muito amor disponível, né? A possibilidade do amor próprio, que às vezes é meio limitado. Não, amor próprio, eu gostar de mim é egoísmo. Isso é falso. Mas amor próprio existe. Eu falo assim, quando eu ativo o meu amor próprio, às vezes eu tomo ótimas decisões na vida, eu cuido de mim e me dou um tempo, sabe? E outra, é muito diferente o amor por um parceiro, por uma parceira, do que o amor pelos filhos ou pela natureza, mas ainda assim é amor. Então, tem esses vários tipos e também tem tipos distorcidos de amor. O amor excessivo, o amor submisso, ou aquela pessoa que fala, não, eu sinto ciúme porque eu amo, é o amor que causa o meu ciúme. Não, amor e ciúme são coisas diferentes. Mas existe também distorções do amor, então é importante saber, né? Parar para pensar, tá bom, é aquele lugar onde o amor se distorce, isso também acontece. Também está nessa palestra 240. Então, vamos diferenciar, por exemplo, o amor próprio e o amor próprio distorcido, que é um pouco do que a gente falou. Então, o tipo adequado de amor próprio é o resultado natural da alma saudável. Durante muito tempo, a humanidade viveu na ilusão de que amar a si mesmo é um pecado. Isso é tão errado quanto o tipo doentio de amor próprio. Então, isso é um alerta. Muitas pessoas têm dificuldade de amar a si mesmo porque isso foi visto como errado. Você está sendo egoísta, algo autocentrado. Claro que se a pessoa só ama a si mesma, tem alguma coisa para olhar, mas tem uma distância muito grande entre só amar a si mesmo e amar a si mesmo de uma forma saudável. Eu gosto de quem eu sou, eu tenho valor como a pessoa que eu sou. Isso move uma energia de poder amar a si mesmo. Tudo bem, viu? Está liberado, faça isso de uma forma saudável. Como é o amor próprio distorcido? O amor próprio, na versão errada, tem muitas formas. A mais tosca delas é o egoísmo, colocar-se sob melhor luz ou em melhor posição que os seus semelhantes, querer vantagens para si que são desvantagens para os seus semelhantes, e também uma certa admiração doentia por si mesmo. Então aqui, percebe que de novo, está numa outra palestra, a palestra 53, que fala especificamente do amor próprio. E essa palestra vai contar de que a gente erra também a mão no amor próprio. Às vezes ficando assim, se achando melhor que o outro, querendo vantagem. Não, eu preciso dessa vantagem para mim.
importa que essa vantagem para mim vai gerar uma desvantagem para o outro. É vantagem para mim, então tá valendo, porque eu sou muito especial, eu me amo e por isso eu tenho que dar tudo para mim. Então é uma forma distorcida de amor próprio. E uma coisa que é interessante também é essa admiração doentia por si mesmo. Pessoas que se acham, né? Tem ali um amor próprio distorcido. O que é interessante dentro dessa metodologia é que a gente não vai culpar ninguém por ter, nem julgar por ter amor próprio distorcido. O que a gente pode fazer, se a pessoa quiser, é ajudar ela a usar essa qualidade de amor próprio que ela tem, ou que você tem, que está distorcida, e vamos distorcer ela. Isso é um lindo trabalho que a gente pode acolher, pode descobrir onde é que nasceu essa distorção e pode ir aí trabalhando todo esse material interno. Então, falado do amor, vamos falar um pouquinho do que acontece no trabalho, já que a gente quer juntar essas duas coisas. Então, tem benefícios no trabalho. Qual é o benefício? Quais os benefícios do trabalho? O trabalho traz prazer, traz alegria, traz realização, traz crescimento, traz salário, traz rendimento, traz muita coisa que faz bem para a nossa vida. Mas é só isso que tem no trabalho? Tem gente que vai falar, não, no trabalho só me importa que eu vou lá, vou me realizar, é lá que eu sinto prazer, lá eu converso com as pessoas, tem também a interação social no trabalho. Então, o trabalho tem esses benefícios, mas não é só isso. O trabalho também nos causa desafios e gatilhos emocionais. Então, o que são gatilhos emocionais? É tudo aquilo que nos causa estresse, desarmonia emocional, incômodo, irritação. Isso também acontece no trabalho. E isso acontecendo no trabalho, isso mistura. E uma coisa que você já pode olhar no seu trabalho atual é, do 100% do seu trabalho, de tudo que acontece, quanto está sendo de prazer, alegria, realização e crescimento, e quanto está sendo de estresse, desarmonia emocional, incômodo e irritação. Só de parar e olhar para esses dois tamanhos, talvez você queira ver o quanto você está precisando de talvez uma ajuda para balancear isso melhor. Ninguém aqui vai te prometer um trabalho que só tem prazer, mas também se tiver no 80% do tempo só estresse e desarmonia, é preciso olhar para balancear isso. Tudo bem? A qualquer momento, se você quiser dar uma pausa, faz as suas anotações, tira as suas dúvidas. Mas vamos um pouquinho em frente sobre o que são esses tais gatilhos emocionais, né? Gatilho ou desafio emocional é tudo o que te causa esse estresse que a gente falou. E o que é importante saber? O que é gatilho para você pode não ser gatilho para o outro. Então, por exemplo, um problema que dá na máquina que você está trabalhando. Você está lá, precisa produzir aquilo para você, meu Deus, o que eu vou fazer? Aquilo te estressa violentamente. Para o seu colega do lado, que trabalha numa máquina parecida, deu problema, ele fica de boa, fala assim, vou chamar a pessoa que conserta, etc. Mas uma outra coisa, sei lá, uma ligação da esposa ou do marido no meio do dia de trabalho. Para aquele colega, o que essa pessoa está me ligando agora? Não pode, etc. E você fica de boa. Então, o que é gatilho para um não é gatilho para outro. E aí eu te pergunto, faz uma listinha dos fatos, das coisas que acontecem. Então, como eu dei 2 exemplos, máquina que quer, se você é vendedor, cliente cancelou o pedido, isso me estressa, para outro já não estressa tanto. Mas qual é a sua lista de gatilhos? É muito importante, a gente vai fazer um exercício que vai ajudar nisso, mas é muito importante você saber a sua lista de gatilhos, o que é gatilho para você. E a gente tem as defesas emocionais, que é o que acontece com você, como é que você reage quando o gatilho acontece. Isso a gente vai dar esse nome complicado de defesa emocional. E aí, vamos pegar de novo um texto, peguei aqui a palestra 14, para explicar as defesas emocionais e as nossas estruturas do eu. Pode parecer um pouco mais complexo, mas eu vou tentar deixar mais simples. O que são estruturas do eu? Coisas que é como a gente funciona dentro de nós. Então, nós temos dentro de nós o nosso eu superior,
que é onde está o nosso amor, a verdade, a alegria, tudo de bom que a gente faz, nossa disposição, nosso ânimo. É aquilo que nos coloca na vida e faz a gente criar no mundo, criar coisas, filhos, casamentos, namoros, faz a gente criar coisas de uma forma legal, prazerosa, gostosa. Então todos nós temos isso dentro de nós. Mas nós também temos o nosso eu inferior, que são os nossos medos, nosso orgulho, nossa obstinação, nossa teimosia, nossa insegurança, tudo aquilo que a gente tenta não mostrar para ninguém. Eu não quero que ninguém saiba, eu não quero mostrar nem para mim. Então, esse lugar é um lugar escondido. E o que a gente usa para esconder isso? A gente usa o que a gente vai chamar de máscara ou defesas emocionais. E essa máscara, ela tem comportamentos. Ela tem o comportamento da agressividade, tem o comportamento da submissão e tem o comportamento da retirada. São 3 comportamentos. Vamos dar uns exemplos. Então, o fato, um chefe manda um WhatsApp no final de semana de um tema sem urgência. O submisso vai dizer, claro, chefe, vou fazer já. E aí se sobrecarrega, faz no final de semana, trabalha e faz. O agressivo, ele fica bravo com alguém perto, porque dificilmente a pessoa fica brava com o chefe, mas a pessoa fica irritada, ela começa a dar patada em quem não tem nada a ver com o assunto, a pessoa nem sabe que você recebeu um WhatsApp, o agressivo vai lá e começa a ser agressivo com as pessoas. Eventualmente se torna até agressivo com o chefe ou com colegas de trabalho. E aí isso aparece, o agressivo é um dos que mais aparece em termos de defesa emocional, o que no fundo é bom, porque daí alguém pode vir, pode orientar, fala para a pessoa buscar ajuda, etc. E o retirado, ele finge que não viu ou fala assim, não, o certo, a regra, o retirado é muito da regra. A regra é não trabalhar no final de semana. Se o chefe quer mandar mensagem, o chefe tem que mandar a mensagem na segunda. Não vou ver. E se retira. Mas qual que é a verdade interna, aquele eu inferior que está lá? Pode ser uma coisa assim. Ai, que raiva, que droga que eu tenho esse chefe. Ele sempre faz isso e chega na segunda-feira, o tema nem tá preocupado assim. Então, mas aquilo está dentro da gente, percebe? Esse fato engatilhou você. Outro exemplo, pegando o lado do chefe. É sábado e o funcionário não me entregou o que prometeu entregar até ontem. Então, o que o submisso vai fazer? Vai fazer a parte que ele não entregou. Fala assim, coitado, né? Eu me sobrecarrego, mas ele fica lá de boa, porque deve ter tido uma razão. O agressivo manda uma mensagem brava pro funcionário. Fala assim, meu, cadê o negócio? Né? Se for muito agressivo, você é um incompetente, você não cumpre nunca prazo, porque na verdade ele tá bravo lá dentro, mas ele sabe ser agressivo. E o retirado deixa para lá, fala assim, não, a regra é que eu tenho que fazer uma advertência formal para ele, vai pela regra. Mas também não resolve nada, porque no fundo ele está lá com que sentimento dentro dele? Assim, às vezes pode estar o seguinte sentimento, que raiva, será que ele não percebe o quanto isso me prejudica? Agora eu vou passar o final de semana inteiro preocupado se a gente vai conseguir entregar o projeto no prazo, que falta de consideração. Se não dava para entregar na sexta, por que prometeu? Isso é interno do chefe, o funcionário não está nem sabendo. E se o chefe não faz essa análise, ele vai acabar agindo nas defesas emocionais. Ok? E aí, primeiro faz uma pequena pausa, pensa um pouquinho qual que é a defesa que você mais usa. Mas dessas 3, na palestra de hoje, eu vou falar um pouquinho da submissão só. Porque a submissão é uma distorção do amor. Isso está na palestra 84, que é Amor, Poder e Serenidade como atributos divinos e como distorções. E a submissão é a distorção do amor. Como a gente está falando aqui sobre amor e trabalho, vamos falar da distorção do amor. Então, olha só. Para quem usa a submissão como distorção do amor, o sentimento lá no fundo é assim. Se ao menos eu fosse amado, tudo estaria bem. Em outras palavras, espera-se que o amor resolva todos os problemas. Mas eu não falei que o amor era a chave de tudo? Sim, ele é a chave. Mas é a chave para você se trabalhar, para você se cuidar.
Ele não resolve todos os problemas. Ele é a chave para que você, às vezes, busque talvez o seu poder pessoal, busque a sua sabedoria, busque outras qualidades. Mas a pessoa que tem essa distorção da submissão acredita que o amor resolve tudo. Então, a fim de receber amor, tal pessoa desenvolve várias tendências e padrões de comportamento e reação internos e externos que, consequentemente, a tornarão mais vulnerável e mais fraca do que em realidade. Ela aprende características cada vez mais autodestrutivas a fim de obter amor e proteção. Tudo isso parece salvá-la da aniquilação. Ela obedece às exigências reais ou imaginárias das outras pessoas. Então, muita coisa em pouco texto de novo. Vou dar uma destrinchada. Então, como essa pessoa... Porque nem todo mundo desenvolve a defesa do amor. Tem gente que desenvolve a agressividade, tem gente que desenvolve mais a da retirada. E tem gente que desenvolve defesas diferentes em vários lugares. Então, se você em algum momento você se submete de um jeito que você vê que não resolve, no fundo, isso é uma reação interna que te deixa mais fraco do que você realmente é. Quando você se torna submisso, no fundo você está dizendo assim, eu não dou conta, sou muito fraco para fazer isso é muito difícil. E se você parasse e tentasse fazer, provavelmente você talvez não fosse um expert, mas você ia conseguir fazer muito mais do que você acredita. Mas no fundo, esse lugar pequeno, fraco, ele parece que te salva de uma aniquilação, quer dizer, não sei fazer. Não sou bom nisso. Esquece, para com isso, vou pedir ajuda. Mas uma ajuda para uma coisa prática, para aprender. Eu vou pedir ajuda para aprender a fazer, não vou pedir ajuda para que façam por mim. Isso é muito diferente. E a pessoa que tem essa distorção do amor, ela fica imaginando exigências. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei do chefe, ela imagina, poxa, esse cara na verdade quer que eu faça. O cara nem falou nada, ele só não entregou o trabalho, o que estava prometido. Mas o chefe já imagina que o cara quer que ele faça, então ele vai fazer. Então, esse lugar é muito importante olhar. Se quando você está obedecendo exigências, você está obedecendo primeiro num lugar de submissão, porque você quer ser amado, ou se essa exigência é real mesmo, alguém de fato te pediu essa ajuda. Tem muita gente, que eu atendo também inclusive, que faz muito pelos outros. Mas aí quando você pergunta quanto disso que você faz, o outro te pediu para fazer. A pessoa vai falar, nossa, nada às vezes, ninguém me pediu para fazer, eu que estou fazendo. Então, toma cuidado, dá uma olhada e observa isso como uma distorção do amor. Aí o que acontece? A pessoa se humilha e se submete para receber aprovação, simpatia, ajuda e amor. Inconscientemente, ela acredita que se ela afirmar os seus desejos e as suas necessidades, perderá o único valor que reconhece na vida, o de ser cuidado como se fosse uma criança. Não necessariamente em termos financeiros, mas emocionalmente. Então, muitas vezes, a pessoa que se submete quer aquele carinhozinho, quer aquele obrigado, quer aquele abraço. Ai, que bom que você fez isso para mim. Isso vale tanto para a pessoa, mas tanto, que ela se submete para ganhar essas migalhas de amor. Isso é algo que você pode observar se você usa muito a submissão, se você está, no fundo, querendo esse calorzinho. Mas esse calorzinho pode ser conseguido de outras formas. Você pode conseguir estando consigo, você pode estar conseguindo com pessoas que você troca esse carinho, esse amor sem submissão. Porque a pessoa gosta de você e você gosta da pessoa. Ninguém precisa se submeter. O amor verdadeiro, inclusive, não tem nada a ver com submissão. É o que a gente está estudando aqui. O grande problema é que essas defesas não resolvem nada. Usar essas defesas, inclusive da submissão, gera conflito interpessoal, gera desânimo, gera mais defesa e gera muito cansaço. Então, pensa bem, a pessoa que se submete, ela está sempre se sobrecarregando, ela está com 30 coisas para fazer, que às vezes é tudo para os outros, e ela não faz o que ela precisa fazer, às vezes até no trabalho. Ela faz o trabalho de a pessoa vem e pede uma informação.
O certo, essa informação era a pessoa buscar em tal lugar, no site, no RH, em qualquer lugar. Mas fala, não, pode deixar, eu busco essa informação para você. Aí vem outro, pede outra coisa. Aí ela tem 30 demandas que são de outras pessoas, que a pessoa podia buscar essa informação, em vez da pessoa dizer, olha, pega a informação lá com fulano, vai lá no site e pega essa informação. Ela vai se sobrecarregando, sendo que o melhor para ela seria que a pessoa buscasse, e o melhor para a pessoa é que a pessoa buscasse, porque aí ela fica autônomo. Então o submisso, ele fica muito cansado, muito sobrecarregado, e aí às vezes tenta se submeter mais para ver se um dia todo mundo vai ficar feliz, e aí ela vai poder finalmente fazer o que ela quer. Não funciona, né? Só gera desânimo, cansaço, mais defesa e conflitos, porque ela começa a espanar, inclusive, com as pessoas. Então, vamos trabalhar as 5 ferramentas que o Pestel traz como forma de lidar com isso, para ampliar esse amor. Então, a primeira ferramenta é a prece. Está aí na palestra 4, que se chama O Cansaço do Mundo em Contraposição ao Amor. Depois, quem quiser ler, fica à disposição, pode me acessar, eu mando a palestra. Mas fala exatamente do que a gente está falando aqui. Então, o que diz nessa palestra? A prece diária deve ser considerada um exercício de meditação. Então, isso é diferente daquela prece religiosa, aquela prece que a gente faz para o Deus que a gente acredita, ou quem não faz porque não acredita em Deus também não faz. Mas aqui a prece tem uma outra visão. Tem a visão da prece como um exercício de meditação para ampliar a sua capacidade de amar. Porque a prece já nos coloca numa vibração diferente, nos ajuda a organizar os pensamentos. A prece como um pedido, como uma conversa com Deus ou com você mesmo. Não precisa ser uma prece para Deus, fala da prece. Então a prece é um momento que você para e conversa com uma força maior, talvez até com a força do amor dentro de você. Talvez você esteja meio distante desse lugar do amor, e fala, deixa eu bater um papo aqui com o amor em mim. E a princípio, a maioria dos seres humanos tem dificuldade de manter os pensamentos ordenados. E é preciso aprender e não desanimar por causa disso. Então, se a sua prece está meio confusa, ou porque você faz no automático, você faz a prece que você aprendeu, pode ser um pouco difícil organizar os pensamentos, direcionar a sua prece, mas lentamente você pode ir aí aprendendo. E a prece, como tudo que está vivo, jamais deve chegar a um ponto em que não evolui mais. A ideia da prece nessa metodologia é você vivenciar sua prece. Cada dia você renova, dá vida, fala sobre os problemas que você vai ter no trabalho no dia, sobre as alegrias que você está esperando. Sabe, conversa consigo, conversa com Deus da forma que você achar mais adequada. A segunda ferramenta é a meditação. Meditação, às vezes, é uma palavra difícil para as pessoas. Assim, não, eu não sei meditar, eu já ouvi falar, mas não é para mim. Bom, aqui eu vou trazer novos convites. Do mesmo jeito que a gente fez um novo convite para a prece, eu vou fazer um novo convite para a meditação. Então, a meditação é criação... Aqui tem uma palestra específica também, a 194, que fala sobre meditação, suas leis e suas diversas abordagens, um resumo. Então, esses textos são bem claros aí, mas eu trouxe um resumo do resumo. A meditação é criação consciente e deliberada. É um dos atos mais dinâmicos e criativos que possamos imaginar. Primeiro, você usa a meditação para eliminar aquilo que o impede de meditar. Que isso, muita gente está aí, não, eu não sei meditar. Então você pode usar uma pequena meditação, um começo de meditação, para ver que você consegue ir um pouco. Porque de pouco em pouco, se te fizer bem, você vai seguindo. Depois, você pode ativamente criar experiências mais desejáveis, uma capacidade de sentimentos melhores e mais profundos, uma autoexpressão mais criativa, mais alegria e mais serenidade. Então, o primeiro passo é você vencer a barreira a meditar e depois você criar experiências melhores. Então, a meditação ela pode ser direcionada. Então, tem meditações para você, por exemplo, aprender a pedir ajuda ou receber ajuda. Tem vários temas. Eu deixei aí exemplos de meditação nesse link, vhterapias.com.br/meditação. Tem várias lá. Várias sempre com um tema. E você pode fazer, está gravado, para você ir
ganhando essa consciência de que a meditação é uma ferramenta que pode te ajudar a ampliar o amor, que é o tema que a gente está trabalhando aqui. Terceiro, estudo. Então, nessa palestra sobre o cansaço do mundo, ele fala o seguinte: o homem deve fazer questão de dedicar certo tempo diariamente à vida espiritual. Depois de algum tempo, esse hábito fica tão arraigado que ele não pode mais passar sem isso. Então, ter esse lugar de estudo, e aí tem o que estudar, né? Eu vou dizer que eu recomendo essas 258 palestras, que tem livre acesso, e você pode usar para uso seu, né? E também aulas gravadas. Então, ter um momento diário de você, de repente até fez, ou no final do dia, ou logo no começo, se você acorda cedo, de repente você vai lá, faz sua prece, sua meditação, estuda um pouco, não precisa passar horas estudando, mas uns 20 minutos ali, 15 minutos, você fez sua prece, sua meditação, estuda alguma coisa, traz algum insight, faz algumas anotações e segue a vida. Então, estudar é um componente que também ajuda a estruturar a sua psique internamente, o seu mundo interno, e te ajuda a ampliar essa capacidade de vibrar esse amor aí em você. E um exercício prático, esse sim, para você fazer no final do dia, que chama revisão diária. Não levará mais de 10 a 15 minutos por dia, o que deve ser possível para cada um de vocês. Qualquer um pode fazê-lo. Tudo o que vocês precisam fazer é rever o dia e pensar em todas as ocasiões que lhes causaram desarmonia de qualquer maneira, aspecto ou forma. Mesmo que no início vocês não consigam entender o motivo, simplesmente anotem o incidente e o que sentiram. Então isso aí está na palestra 28, eu vou dar um exemplo. Então você vai lá, chega no final do dia e anota o fato: cliente cancelou o pedido. Como é que eu me senti? Eu fiquei com medo de contar para o meu chefe. Eu fiquei com raiva, vou perder minha comissão. Fiquei com ódio de que está no último dia do mês, eu ia bater minha meta, não vou bater a meta. Então várias coisas podem ter acontecido e você não precisa contar para ninguém isso. Mas você pode contar para você, de que você sentiu medo, raiva. A gente está tirando aquela defesa, entende? E está te ajudando aí a se revelar o que está dentro de você a respeito desse fato. Ou, outro fato, o chefe não elogiou meu trabalho. Como é que eu me senti? Eu me senti ignorado. Poxa, ninguém reconhece meu trabalho. Eu senti raiva. Eu não sou valorizado nessa empresa mesmo. E outras coisas que você pode ter aí dentro de você a respeito desse fato. Qual é o fato não importa e como se sentiu não importa. É seu, é único seu. Porque cada um tem o seu mapa. Mas o que a gente vai ver com o tempo? Você vai ver que vai começar a formar um padrão. Muito provavelmente. Você vai ver, nossa, quanta raiva eu tenho de mim que eu não falo para ninguém, quanto medo. E isso pode ser trabalhado, pode ser estudado e você pode ver aí, pode se reconhecer com mais verdade. E quando você se reconhece com mais verdade, você começa a se amar mais, porque descobrir que você tem raiva, que você tem medo, que você tem ódio, você vai ver, é humano, todo mundo tem. O que eu não preciso é me submeter por causa disso, para esconder isso. Eu não preciso ser agressivo, eu não preciso me retirar. Então esse é o exercício da revisão diária que você pode fazer diariamente, se conseguir. Não é fácil de começar, mas depois que você ganha ritmo, quem faz, eu faço todo dia, e quem faz gosta muito. E depois aplicar na vida todos esses conhecimentos. Por exemplo, você percebeu lá o seu padrão de raiva na revisão diária. O que eu posso fazer? Dizer para mim mesmo, entendi que eu tenho sentido muita raiva, isso é meu. Talvez ninguém esteja agindo deliberadamente para me causar raiva, mas tem algo em mim que sente muita raiva. Lembra do eu inferior? É aquele que a gente está olhando. Se eu souber lidar melhor com a minha raiva, minha vida no trabalho e nas outras áreas da vida pode melhorar muito. Talvez eu pare de me submeter para esconder minha raiva, talvez eu pare de ser agressivo ou retirado e consiga interagir melhor com as pessoas. Então isso é o que esse trabalho vai fazer. Ele pode te aumentar muito a sentir amor próprio, porque você começa a dar conta de si mesmo, das suas emoções, e pode aumentar muito a sua segurança no trabalho, porque você vai interagir melhor com as pessoas sem tanta defesa. E qual que é o benefício? Ao cuidar de si, sendo verdadeiro com tudo que você sente,
o amor próprio verdadeiro pode ocorrer. Porque aí você dá conta de si. Não tem sensação melhor. Ai, eu dou conta de mim. Quando eu dou conta das minhas emoções, mas não na rigidez, eu me seguro. Não. Eu sei que eu às vezes fico com medo, com raiva, com ódio, mas eu não transmito, eu não agrido ou não me submeto para os outros. Eu realmente reconheço e estou trabalhando isso. Esse amor verdadeiro por si se torna a base para ter uma relação melhor no trabalho e em todas as áreas da vida. Então é isso que essa metodologia ensina e que pode ser explorado cada vez mais. E para fazer isso, a gente vai fazer um pequeno exercício. O que eu vou pedir para você? Escolhe uma qualidade sua de eu superior, que talvez seja sua amorosidade, sua disciplina, seu capricho, sua alegria, sua disposição. Algo que você reconhece, assim, não, isso aqui eu tenho em mim, é legal, eu gosto e, eu uso isso. Então é uma qualidade sua. Então faz uma pausa do vídeo até você escrever sua qualidade. E depois, voltando do vídeo, né, você pega uma situação no qual você se submeteu, mas pensando bem, você acha que você acabou só se sobrecarregando ou que não devia ter se submetido naquela hora. Então faz uma pausa no vídeo também e aí você escreve essa situação. Para fazer o exercício, a gente vai precisar dessas duas coisas. Vai precisar da sua qualidade e vai precisar dessa situação onde você se submeteu. Tudo bem? Então, imagino que agora você já tem essas duas coisas escritas. Eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos. Respira fundo. E aí vai se conectando com o que você tem de mais divino, a sua relação com Deus. Numa forma de fazer uma prece nova, uma prece para meditar. Como se você pudesse pedir ajuda a uma força maior para meditar e para conhecer a si mesmo um pouco mais. E vai trazendo agora essa qualidade que você anotou. Perceba como é reconhecer dentro de você essa qualidade. Talvez você reconheça só na sua mente, talvez no seu coração. Mas vai respirando fundo e a cada respiração vai ampliando essa qualidade. Deixando ela preencher seu corpo, sua consciência. E eu vou ficar 2 minutos em silêncio, só para você incorporar essa qualidade e ir se familiarizando com ela de uma nova forma, de uma forma mais completa, com mais foco, com mais atenção na sua qualidade.
E aí vai mantendo seus olhos fechados, vai percebendo que você incorporou sua qualidade, que era algo que você já tinha, sempre teve. E agora olha para essa situação que você anotou, onde você se submeteu, a uma certa distância, a uns 3 a 5 passos de distância. E você não vai se julgar, não vai se criticar. Você vai só olhar o que estava acontecendo a uma certa distância. Você talvez veja outras pessoas que estavam na mesma situação, ou talvez você recebeu alguma mensagem no celular. Vai olhando para essa situação que você se submeteu a partir dessa distância e de um lugar onde você está mais ligado ao seu eu superior. E você olha que realmente você se submeteu. E só observa. E a gente vai ficar 2 minutos também em silêncio, onde você vai observar e refletir, sem se culpar, se acolher pelo fato de ter se submetido. Os 2 minutos começam agora. E aí vai registrando para você o que essa reflexão te trouxe. Se você puder, é produtivo escrever no papel o que você refletiu, só para você observar sem julgamento, vendo que você foi capaz de parar um pouco e usar esse pequeno exercício para refletir. Aí vai abrindo os olhos. E aí depois que você anotou, eu te convido a anotar também quais foram os seus ganhos por ter assistido essa aula. Se quiser dar uma pausa no vídeo também, para registrar os ganhos. Porque se você for ver, inclusive, várias aulas, essa aula me trouxe esse ganho, depois você tem um tesouro com vários ganhos aí que você obteve, né, com as várias aulas que você viu. E aí, como mensagem final, também aí da palestra O Abismo da Ilusão, sobre a utopia, liberdade e autorresponsabilidade, eu trouxe esse pequeno trecho.
Vocês não podem ser livres e ao mesmo tempo não ter responsabilidade alguma. Quando assumem a responsabilidade por si, por usar essas ferramentas para melhorar o seu mundo interno, ganham a liberdade para estar em paz e no amor em todos os lugares, inclusive no trabalho. Então, usem essas ferramentas, tem aí meu site, meu WhatsApp, quem precisar das palestras, ficou com dúvida, fiquem à vontade para me acessar, eu adoro conversar sobre esse assunto. E quem tiver algum problema com a plataforma, acessa, ou precisar de outros materiais, só acessar aí o pessoal da Gente Mais, o pessoal está à disposição aí para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!